Olá, tudo bem? A gente vai agora fazer o simulado da Polícia Civil do Paraná. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Preste atenção em todos os elementos que a gente apresentar aqui para que você possa replicar e possa fazer uma boa prova. Trouxe questões inéditas e também trouxe questões já aplicadas pela banca da Universidade Federal do Paraná. São questões que você vai observar em que não há muita exigência de nomenclatura, não é? Diferentemente de outras bancas, principalmente o Sebrasp, não é? É uma banca que se assemelha muito à FCC, a Fundação Carlos Chagas, porque não cobra nomenclatura, é muito mais aspectos de concordância, quando cobra alguns aspectos gramaticais, são mais relacionados ao sentido, não é? Agora, isso não significa que você não precise saber, muitas vezes, essa nomenclatura, porque muitas vezes você precisa compreender a nomenclatura, compreender o que é um predicativo do objeto, um predicativo do sujeito, para entender a relação de sentido que há entre esses elementos, né, entre esses termos da frase. Vamos lá, então? Vamos primeiro fazer a leitura do texto e depois a gente passa para as alternativas, tá? Vamos lá. Nem Hezhot nem Magog foram eleitos. As suas bolas saíram do saco, é verdade, mas foram inutilizadas. A do primeiro por faltar a primeira letra do nome, a do segundo por lhe faltar a última. O nome restante triunfante era o de um argentário, ambicioso, político obscuro, que subiu logo à poltrona ducal com espanto geral da República. Mas os vencidos não se contentaram de dormir sobre os louros do vencedor. Requereram uma devassa. A devassa mostrou que o oficial das instituições intencionalmente viciara a ortografia dos seus nomes. O oficial confessou o defeito e a intenção, mas explicou, dizendo que se tratava de uma simples elipse, delito se o era puramente literário. Não sendo possível perseguir ninguém por defeitos de ortografia ou figuras de retórica, pareceu acertado rever a lei. Nesse mesmo dia, ficou decretado que o saco seria feito de um tecido de malhas, através das quais as bolas pudessem ser lidas pelo público e, ipso fato, pelos mesmos candidatos, que assim teriam tempo de corrigir as inscrições. Infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna malícia. A mesma porta aberta à lealdade serviu à astúcia de um certo Nabiga, que se conchavou com o oficial das extrações para haver um lugar na Assembleia. Avagaram os candidatos 3. O oficial extraiu as bolas com os olhos no cúmplice, que só deixou de abanar negativamente a cabeça quando a bola pegada foi a sua. Não era preciso mais para condenar a ideia das malhas. A Assembleia, como exemplar paciência, restaurou o tecido espesso de regime anterior, mas, para evitar outras elipses, decretou a validação das bolas cuja inscrição estivesse incorreta, uma vez que 5 pessoas jurassem ser o nome inscrito, o próprio nome do candidato. Entenderam, né, minha gente? Esse texto é um texto do Machado de Assis. Vocês entenderam aqui que no final, o que eles tinham dito lá no primeiro parágrafo, né, a estratégia de adotar tecido, não deu certo, porque o tecido transparente, a pessoa conseguia ainda pegar a bola que lhe convence, né? Então, pegaram aqui a bola de uma das pessoas, né? Então, ainda era possível de fraude. Era essa palavra que eu queria falar agora e não veio. Então, era ainda passível de fraude. E aí, eles fizeram outra estratégia, não é? Vamos lá, então, para as questões? No trecho, nem Hezhot nem Magog foram eleitos, ocorre entre o sujeito e o verbo relação de. Então, aqui, o que o examinador, no caso eu, quis perguntar para você é como que essa relação aqui de ideias foi construída em relação ao verbo. Como que essa relação aqui foi construída em relação ao verbo, tudo bem? Essa relação aqui, essa relação entre esses dois elementos, entre esses dois núcleos, em relação ao verbo. Veja, quando eu tenho esses dois elementos, nem Hezhot nem Magog foram eleitos, eu quero dizer que os dois não foram eleitos. Então, eu estou nenhum nem outro foram. Então, eu quero apresentar aqui a ideia de adição, porque eu quero dizer que nenhum elemento nem o outro foram eleitos. Tanto é que o verbo está no plural, né? Para indicar essa ideia de ação. Nem João, nem Pedro foram, ok? Por isso, então, que é uma ideia de adição, a ideia entre os dois elementos, ok? Por isso, então, que não é nem exclusão, porque eu não estou... eu estou, na verdade, incluindo, né, dois elementos, não é ideia de condição, nem de consequência, nem de alternância, né? Porque não é que ou um ou outro. Não, os dois não foram. Sim? Vamos lá para a questão 2. Ela fala assim, assinale a alternativa que perdeu acento em razão do acordo ortográfico.
Então a gente vai observar, acordo ortográfico, há algumas questões ainda que lá pela Universidade Federal do Paraná. Não é questão muito usual mais de cair nos concursos, mas ainda caem algumas questões lá na Universidade Federal do Paraná, por isso que eu trouxe para você. A palavra verdade, a palavra devassa, conchavou e condenar, essas palavras nunca foram acentuadas. Então nunca houve acento em verdade, porque verdade é uma paroxítona, né? E essa paroxítona terminada em E não é acentuada, são as oxítonas terminadas em E. Devassa é uma paroxítona também, a paroxítona terminada em A não é acentuada, não é? Porta não é acentuada. Conchavou, aqui é uma oxítona, né? Oxítona terminada em U não é acentuada, as oxítonas que são acentuadas são terminadas em A, E e O, não é? Condenar, também aqui condenar é uma paroxítona, não veio a palavra aqui na minha cabeça. Condenar é uma oxítona, condenar. E aí, então, aqui, as oxítonas terminadas em R não são acentuadas, não é? E, enfim, então, a única palavra que, de fato, era acentuada era a palavra assembleia. E a palavra assembleia, que é uma paroxítona, as paroxítonas que são compostas por um ditongo, né, os ditongos E e OI, esses ditongos não recebem mais acento, né? Por isso que heroína, assembleia são palavras, ideia, são palavras que não são mais acentuadas. Porque esses ditongos, que em regra, antes do acordo ortográfico, todos esses ditongos E e O eles eram acentuados. E aí depois do acordo ortográfico, só os ditongos nas palavras, nos monossílabos e nas palavras oxítonas que ficaram ainda com acentuação. Por isso que dói é acentuado, né? Por isso que réu é acentuado, enfim. Então, herói é acentuado. Então, com o E e OI, nas paroxítonas não acontece acentuação. Tudo bem? Por isso aqui a assembleia é a alternativa D. Muito bem, questão 3. Na questão 3, na leitura do trecho evidenciam-se elementos que o caracterizam como narrativo, né? Então, na leitura lá do texto, a gente observa que é um texto narrativo, né? Ele vai narrando alguns elementos. O Machado de Assis apresenta alguns elementos para mostrar que ele está contando uma história, né? E aí ele quer saber aqui na alternativa quais são esses elementos que me mostram que ali é uma narrativa de fato, né? E aí vamos lá para os itens, né? Pelos defeitos de ortografia e figuras de retórica relatados pelo narrador, o que implicou a fraude eleitoral. Olha, eu não percebo que acontece uma narração porque eu tenho defeitos de ortografia, né? Até que eu posso ter defeitos de ortografia, mas não é que isso caracteriza uma narração. Isso não caracteriza nenhuma narração, nenhuma descrição, nenhuma argumentação, nenhum texto injuntivo, né? O que vai caracterizar a narração é a presença dos elementos narrativos, como ter um narrador, ter personagem, ter um espaço, ter um ambiente, não é? Ter um tempo. Então, esses elementos é que caracterizam de fato uma narração, e não erros ou figuras de retórica, não é? Tudo bem? Inclusive, assim, figuras de retórica muito mais são comuns em textos argumentativos, né? Pela presença de um espaço temporal de fatos eleitorais e ações de personagens habitantes de uma república. É exatamente isso, ou seja, eu tenho um tempo que foi decorrido, né? Veja que ali ele conta do momento de uma eleição. Eu tenho ações de personagens, né? Que praticam determinados fatos, né? Que conversam, que agem. E eu tenho um local, que é a república. Então, eu tenho vários elementos da narração, por isso que isso de fato caracteriza um texto como narrativo. E o terceiro, pelo emprego de vocábulos como ducal e agentário, o que denota intenções tipicamente literárias. Não necessariamente, né? Eu posso ter um texto argumentativo que eu posso utilizar essas palavras, né? Então não é a presença dessas palavras que caracteriza o texto como narrativo. Se eu, por exemplo, falasse um ergástulo, que é uma palavra muito feia, né, primeiramente, que é muito comum no texto, em alguns textos jurídicos, alguns, né, porque é ruim qualquer texto, mas é muito comum em textos jurídicos, e ergástulo é uma palavra bem restrita, não é?
é comum em texto argumentativo, que é lá dos textos jurídicos. Então, não é o fato de apresentar vocábulos específicos que vai tornar o texto narrativo, tudo bem? Por isso, então, que só a alternativa 2, só o item 2 é que está correto, né? E aí, então, somente a alternativa 2 é verdadeira, né? O item 1 e 2 não, porque o item é falso. Item 1 e 3 são verdadeiros, não. O item 1 e 3 são falsos. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras, não é apenas a 2. E todas são verdadeiras, não. Letra A. Sim, questão 4. Ação alternativa em que o termo sublinhado exerce a mesma função da palavra em destaque neste trecho. Infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna malícia. Veja, o narrador, não é? Quando ele fala, infelizmente, senhores, o comentário da lei, ele está conversando, é como se ele estivesse conversando com o interlocutor, né? Então, quando ele utiliza infelizmente, senhores, é para chamar aquele interlocutor, né? Ou os interlocutores. Então, esses senhores é o meu vocativo, é o chamamento, é com quem você conversa, não é? Ministro, vírgula, preste atenção, presidente, faça isso, criança, vem aqui. Então, todos esses termos que eu estou chamando é o meu vocativo. Então, a gente vai analisar qual é a função desses outros termos para achar o vocativo. Os homens corajosos puseram-se à frente. Uma informação importante. Vocativo sempre é acompanhado de vírgula. Sempre acompanhado... Minto. 90% acompanhado de vírgula. Se não for vírgula, tem de ser um outro sinal de pontuação, normalmente travessão. Então, é muito mais comum com a vírgula, mas sempre tem que ter um sinal de pontuação. Tudo bem? Então, se aqui, porventura, deixa eu até voltar, se porventura houvesse uma alternativa em que não tivesse um trecho sublinhado sem estar acompanhado de vírgula, já estaria um item errado, né? O examinador, no caso eu, selecionei só trechos com vírgula, né? Então, a gente sabe que vai ter de analisar todos os itens. Os homens corajosos puseram-se à frente. Corajosos é uma característica que eu estou atribuindo a homens. Eu estou atribuindo essa característica a homens. Então, aqui, na verdade, é um adjetivo, morfologicamente, que exerce a função de predicativo. Por que predicativo? Porque é uma característica que eu atribuo naquele momento. Os homens corajosos puseram-se à frente. Sim? Então, aqui é um predicativo, não vocativo, né? Peço o menino que não leve a sério. Agora, peço, ei menino, não leve a sério. Então, agora, eu estou conversando, eu não estou chamando o menino. Menino é, de fato, então, o quê? Vocativo. Então, essa daqui é a resposta, não é? Mas vamos ver as outras? A lua, muda e bela, revela a verdade. Muda e bela. Não são características, também tão adjetivos, né? E são características que eu estou atribuindo à lua. Por isso, também, aqui são o quê? Predicativos. Inclusive, minha gente, quais são as duas funções sintáticas que um adjetivo pode exercer na oração, hein? Adjunto adnominal ou predicativo, né? O predicativo é sempre uma característica que eu atribuo. E o adjunto adnominal é uma característica inerente, não é? Então, em regra, principalmente quando não há verbo de ligação, né, que são todos esses casos aqui, o predicativo, aí eu atribuo e o adjunto adnominal é uma característica inerente, ok? Muito bem, na letra D, o deputado ontem solicitou proteção. Ontem é advérbio. Se é advérbio, só pode ser o quê, minha gente? Adjunto adverbial. Então, não pode ser vocativo, né? E a letra E, seu olhar, espelho da alma, me mostrou quem é. Muito bem. Então, seu olhar, espelho da alma. Ora, espelho da alma se refere a seu olhar, né? Seu olhar, espelho da alma. Então, o núcleo dessa estrutura aqui é espelho, que é um substantivo. Ora, quando eu tenho um substantivo que faz referência a um outro substantivo, que aqui nesse caso é olhar, né? Então, é um substantivo fazendo referência a um outro substantivo, só pode ser o quê? Esse termo entre vírgulas? Aposto. Aposto explicativo, né? Então, não é também vocativo, por isso, então, é a letra B mesmo. Questão 5, agora é uma questão já aplicada, então, pela UFPR. Muito bem, vamos ver aqui esse trecho, E aí a gente vai ter de completar observando o verbo, né? A gente vai ter de utilizar o verbo correto, tudo bem? O verbo olhar, o verbo ler, o verbo poder, e aí o verbo poder em duas ocorrências distintas, tá? Vamos lá. Mesmo com o projeto agora completo, não sou capaz de compreender totalmente quão especiais e únicos são os relacionamentos dos gêmeos. Eu realmente espero que qualquer um que olha ou olhe ou olhar, né? Então veja, como eu tenho que aqui, então que, se ele
quando eu tenho o que, ele vai introduzir sempre um verbo que está no subjuntivo. Então, sempre depois do que, então, eu realmente espero que qualquer um que, então, depois desse que, ele puxa um verbo que esteja no subjuntivo, né? Eu espero que. Então, vai puxar um verbo que esteja no subjuntivo. E o único verbo aqui que está, a única opção aqui de verbo no subjuntivo é olha, né? Olhe, perdão, olhe. Porque olha é indicativo, né? Olhar tá aí nem flexionado, tá no modo, tá no infinitivo, né? Então, que olhe, perdão, que olhe. Então, eu realmente espero que qualquer um que olhe para essas imagens. E aí eu tenho, então, leia, ler ou lê. Então, ainda também, ó, porque eu espero que olhe e eu espero que... E aí agora é o verbo ler. Também tem que estar no subjuntivo, né? Porque tá ali junto desse que. Então, eu espero que... E aí é o presente do subjuntivo, né? Então, eu espero que olhe e espero que leia, né? Espero que leia as citações. E aí? Então, ó, eu espero que olhe, eu espero que leia as citações e leia as citações e possa sentir uma fração do que eu senti quando fiz esses retratos especiais. Então, possa, porque também está no subjuntivo. Sim? Então, olhe, leia e possa. É claro que poucos de nós conseguirão vivenciar totalmente a ligação que os gêmeos têm, mas espero que, ao tentar ver as coisas através das minhas lentes, então, mais uma vez, espero que vai puxar um verbo que esteja no subjuntivo, né? Vai requerer um verbo que esteja no subjuntivo. Então, espero que ao tentar ver as coisas da lente, podemos é indicativo, né? Então, só pode ser possamos, né? Possamos aprender. Poderemos é também indicativo, né? E aí, então, só pode ser a alternativa B, né? Olhe, leia, possa e possamos. Tudo bem? Por isso, então, aqui, letra B. Muito bem, isso questão 5, né? Vamos para a questão 6. Assinale a alternativa em que a substituição do trecho sublinhado por pronome está correta. Ó, primeira coisa aqui, antes de a gente fazer a questão. Para você entender, para você fazer essa questão com segurança, você precisa observar a transitividade do verbo. Você precisa observar se o verbo é transitivo direto ou o verbo é transitivo indireto, ou bitransitivo, mas basicamente precisa saber se ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Por quê? Porque você precisa compreender que quando eu tenho os pronomes o a ou os as, esses pronomes só podem exercer a função de objeto direto. Consequentemente, ele só pode se relacionar com o verbo transitivo o quê? Direto. Agora, quando eu tenho um pronome lhe, esse pronome lhe só pode exercer a função de objeto indireto. Consequentemente, ele só pode se relacionar com um verbo transitivo indireto. Então, basicamente, é isso que você vai ter de observar aqui nessa questão, tá? Vamos lá. Ó, cabe a vocês acatar as decisões na Assembleia Geral. Veja, quando eu vou acatar algo, né? Então, verbo transitivo direto, eu vou acatar algo, esse aqui vai ser um objeto direto. Ele sugeriu acatá-las. O as pode ser objeto direto? Sim, pode ser objeto direto. Então, cabe a vocês acatá-las. É a alternativa, achamos a alternativa. Vamos ver as outras. Denunciaram o mau uso dos espaços públicos. Ó, primeiro, denunciaram o mau uso. Se é o mau uso, não pode ser denunciaram-nos, não é? Denunciaram-nos. Então, se fosse para ser utilizado, seria denunciaram-no. Tudo bem? Denunciaram-no. É isso, tá? Aqui, então, tá no plural e aqui seria no singular. Informei os enfermeiros sobre o estado do paciente. Veja, eu posso informar alguém de algo ou sobre algo, assim como eu também posso informar algo a alguém, ok? Nesse caso aqui, eu informei os enfermeiros. Se eu informei os enfermeiros, eu quero então mostrar para o meu interlocutor que os enfermeiros é o meu objeto direto e sobre o estado do paciente vai ser meu objeto indireto. Então, os enfermeiros é o objeto direto. Eu posso usar informei-lhes? Não, porque lhes é o objeto o quê? Indireto. Então, eu só poderia falar aqui informei-os. Tudo bem? Muito bem, letra D. Falta responder o ofício pendente no sistema eletrônico. Veja, como é que o ofício, ele utilizou aqui esse verbo responder como verbo transitivo direto.
Eu respondi o ofício, objeto direto, portanto, e aí então eu posso utilizar o lhe? Não, então deveria ser responder-lo. Responder-lo. Tudo bem? Agora, só faço uma observação. Então, assim, a alternativa está errada, tá? Mas só faço aqui uma observação. A regência mais clássica do verbo responder é ser verbo transitivo indireto quando se refere àquele elemento que gera a resposta. Então, nesse caso aqui, o correto ou o mais tradicional seria responder ao ofício. Então, falta responder ao ofício. Porque quando eu uso o objeto direto com o verbo responder, em regra é para dizer o que foi respondido. Então, por exemplo, respondeu um sim. Um sim é a resposta, aí é o objeto direto. Respondeu que irá à festa. Que irá à festa é o objeto direto, porque é o que foi respondido. Agora, quando eu quero falar em relação a responder sobre o que gerou a resposta, eu uso como verbo transitivo indireto. Então, respondeu ao questionamento, respondeu à pergunta com crase, respondeu ao professor, respondeu ao item. Então, aqui, o mais tradicional seria falar respondeu ao ofício, porque é o ofício que gerou a resposta. Sim, e aí então seria responder-lhe, né? Mas como ele utilizou aqui na frase um verbo transitivo como transitivo direto, em tese deveria ser responder-lo, ok? Muito bem. Venho solicitar a esse departamento que providencie a atualização. Eu solicito algo a alguém. Nesse caso aqui, eu solicitei aqui a esse departamento que providenciasse. Então, a esse departamento é o objeto indireto. Que providenciasse é o objeto direto, né? Então, esse departamento deveria ser solicitar, venho lhe solicitar ou solicitar-lhe. Venho solicitar-lhe que providencie a atualização do sistema. Sim, minha gente, tudo bem? Então, não pode ser solicitá-lo, ok? Muito bem. Então, assim a gente encerrou, né, o nosso simulado. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal para que você sempre tenha acesso a esses conteúdos e outros conteúdos que possam ajudar a sua prova, viu? Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.